Hoje o nosso tema é epicondilite. E epicondilite, conforme nós já comentamos anteriormente, ficou conhecido como o cotovelo de tenista, ou então nós também vamos abordar a dor no lado medial, né, no epicôndilo medial, também conhecido como cotovelo do golfista, mas não necessariamente, como a gente já comentou, isso, na verdade, é a minoria de pacientes que são praticantes do tênis ou do golfe que apresentam, em relação à população geral, que sofre, né, dessa afecção, e que em torno de 5%. Né? Mesmo porque o golfe e o tênis aqui no nosso país, principalmente no nosso país, né, onde o golfe e o tênis são esportes bem mais elitizados, né, não tão populares. E, obviamente, nós já comentamos que nós teremos, então, uma série de outros tipos de atividade dos nossos pacientes, muitas vezes ligados a mecanismos de repetição que são responsáveis, acabam levando essa dor localizada ao nível do cotovelo, seja no lado lateral, na epicondilite lateral, ou no lado medial, na epicondilite medial, ou epitrocleite, né? Esse seria a nome. Bom, vamos começar, como sempre, com as considerações iniciais. A epicondilite lateral, ela é descrita como sendo uma doença, né, uma inflamação, na verdade, local, fica próxima dos extensores, né, radiais do carpo, do punho, né? E assim como outras tendinopatias, ele pode apresentar um processo, tanto um processo inflamatório, quando isso acontece de uma forma mais aguda, e se isso se perpetua, então, mais ligado a mecanismos de repetição, a perpetuação dos elementos que levaram a isso, pode ir fazendo quadros repetitivos e que vão levando alterações degenerativas, né, na origem, né, desses músculos. Então, numa fase inicial, a gente falou, ela pode ser inflamatória, né? E quando o processo ele vai se perpetuando, nós vamos ter, então, as alterações e degeneração que vai acabar se caracterizando como numa tendinose, né? Nós não temos um processo, na verdade, com células inflamatórias, na verdade, nós temos um processo muito mais degenerativo. A epicondilite lateral ela foi descrita em 1873, né, por Runge e como ele descreveu como se fosse a cãibra do escritor. Isso em 1873. E 10 anos mais tarde, ela foi associada ao termo cotovelo do tenista, né? Major considerou que a dor no epicôndilo lateral, ela fosse resultante de um esporte que naquela época era muito praticado, que era o tênis, né? Início lá da parte do tênis. Então aqui a gente até vê, a gente pode observar alguns praticantes com as indumentárias ou com as roupas, né, que eram da época. Na evolução das pesquisas, né, sobre esta afecção, se concluiu que, chegou-se à conclusão que as atividades que, quando acontecem de forma repetitiva, e não necessariamente, obviamente, no tênis, mas esses microtraumas é que eles são a causa da epicondilite. E como, por exemplo, nós temos casos de trabalhadores, né, trabalhadores manuais, dentista, né, que utiliza também bastante a mão e tem que fazer muitas vezes trabalhos com esforço e com repetição, marceneiros, enfim. No esporte também, ginastas, né, a gente também pode encontrar esse tipo de afecção. Aqui nós dividimos, para fazer as considerações iniciais anatômicas, nós dividimos, conforme a gente já comentou, nós vamos tratar tanto da dor no epicôndilo na parte lateral, como no epicôndilo medial, né? Então aqui na parte lateral, geralmente, na maioria das vezes, o tendão que está comprometido aqui é o extensor, né, radial curto, né, do carpo. Tá? Aqui esses pacientes vêm com dor, tem também, conforme a gente falou, denominação como do cotovelo de tenista. Claro que pode acontecer no tênis, muitas vezes por problemas ligados à técnica, mudanças do equipamento, enfim, a mudança com relação
de raquete, como a gente já falou, com relação ao tensionamento, né, em termos na raquete que é realizada, mudança